Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas à nossa última aula de conteúdo assíncrono. Nessa aula a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre a computação pessoal. E aí a gente acabou de ver, né, esse vídeo, é o clipe, é um agente, né, da Microsoft, um agente inteligente lá da Microsoft, foi criado lá por Microsoft Word. E esse elemento ele aparecia ali quando a gente pedia alguma ajuda. E a ideia do clipe era que ele nos orientasse em algumas atividades, né? O interessante disso é que percebam que é uma tentativa do agente, né, em ser amigável, então a aparência ali um tanto quanto agradável, criar consequentemente uma empatia, né, aí tal por trás. E o computador e o designer, né, o cara que criou isso por trás do computador, né, tá tentando fazer com que essa máquina seja entendível, seja compreensível, né? seja fácil de lidar. Essa história da criação desses agentes inteligentes, dessa tentativa do computador em se tornar mais amigável, e assim a gente pode falar, está contida na literatura base, né, recomendada dessa semana, que é do livro Cultura da Interface, como o computador transforma nossa maneira de criar e comunicar, do autor Steven Johnson. Vou comentar um pouquinho aqui do Steven Johnson para dar uma introdução para vocês, né? Ele é um teórico do ciberespaço, ele é um jornalista, na verdade, né? E ele escreve bastante sobre a história das tecnologias. Ele tem alguns outros livros, por exemplo, esse é a Invenção do Ar, uma saga da ciência, fé e revolução dos Estados Unidos. Ele conta, por exemplo, a história da eletricidade, do gás, enfim, e de outras tecnologias e outras inovações. O livro mais recente dele, ele vai pensar e teorizar sobre inovação. Tem esse outro livro do Steve Johnson, Everything Bad's Good for You, né? Tudo que é mal, tudo que é bom, tudo que é ruim é bom para você. Em português tem uma versão dele escrita Surpreendente, se chama Surpreendente o nome do livro. E é bem interessante que aqui, para quem gosta de cultura pop e séries de TV, ele vai falar como, na verdade, os videogames e as séries de TV, a Lost, por exemplo, torna a gente mais esperto com uma série de associações e conexões que ela faz. Então é bem interessante, né? Ele vai mostrar que, na verdade, essa ideia de que o videogame é bem problemático para a educação das crianças ali, dos jovens principalmente, ele vai falar que não é bem assim. Então, como a gente percebe, o Steve Johnson, ele é um tecnófilo, né? De filia, de gostar, de associação, né? Ele não é um autor tecnófobo. E eu trouxe ele justamente para a gente começar a trazer. Ele é um integrado, né? E não um apocalíptico, né? No que, segundo o Jean Baudrillard vai fazer, né? O próprio Jean Baudrillard, que é um teórico bastante conhecido no campo da comunicação, ele é um tecnófobo, né? Ele mostra as consequências negativas das tecnologias e principalmente da informática, assim como o Paul Virilio, né? Em contraposição a gente tem talvez o Steven Johnson e tem o Pierre Levy, né? Que são mais tecnófilos, né? São menos luditas, né? Eles veem os benefícios das tecnologias. Por isso que eu trouxe ele, além de ser uma leitura muito fácil, tá? Como ele escreve para todo mundo, assim. Então é realmente uma leitura feita para qualquer um entender. Acho que talvez das leituras recomendadas aqui, esse seja talvez o menos técnico e mais fácil, a leitura mais tranquila, né? No capítulo 2 é quando ele vai falar do desktop, dessa área de trabalho, né? E vai mostrar como essa interface, além de ter ajudado aí a popularizar o computador, foi também responsável pela nossa noção, como a nossa noção de máquina, né? De coisas, né? Da gente trazer a máquina para nossa casa, né? Da gente achar que o computador é uma coisa pessoal e íntima até, né? De lidar. Só que ele começa fazendo isso no capítulo de uma forma muito inteligente. Ele vai falar lá da igreja gótica. E aqui vai estar passando algumas imagens das igrejas góticas, né? Da arquitetura gótica como um todo. E ele vai trazer uma citação do Coleridge, que ele vai falar que a igreja gótica, né, ela tenta trazer uma infinidade ali tornada imaginável. Ora, como assim, professor? É mais ou menos o que ele comenta
é que o mundo celestial, né, ele é representado, o mundo ali, né, da vida além da morte, enfim, o mundo do celestial, né, o mundo de Deus, dos anjos, ele é representado no espaço por meio de uma arquitetura, né? E a sensação de quando você entra numa igreja gótica é justamente você achar que está ali entrando em um outro mundo, né? Justamente uma sensação de que você sai do seu mundo e começa a transitar no mundo celestial, no mundo divino, né? No mundo que não é palpável, no mundo que eu posso falar que é intangível, né? E isso, né, essa sensação vem aí dessa forma física dada pela arquitetura, né? Que é, claro, aí toda essa ideia, dessa noção desse mundo intangível, desse mundo celestial, é dada pela altura da igreja, é dada aí pela forma dos arcos, é dada pelos vitrais, pela acústica, por essa iluminação. E ele fala que essa arquitetura dessa igreja gótica é justamente aquilo que torna imaginável aquilo que não é palpável, né? Essa infinidade desse mundo celestial, ele passa a ser, eu consigo imaginar quando eu entro na igreja gótica. E, de certa forma, a interface gráfica, ou seja, o que eu vejo na tela do computador, ele torna imaginável, né? Eu consigo imaginar uma série de coisas que também não é palpável, que também não é tangível, né? Que são, sei lá, trilhões de 0 e 1 circulando dentro dos chips dos computadores. Né? E a interface gráfica faz o papel justamente de trazer a noção do mundo da informática para o meu mundo. Né? Então ela se comporta justamente como uma interface. Hein? Eu queria que vocês gravassem esse nome. Né? Entre faces. Né? Entre dois mundos. No caso, a Igreja Gótica é uma interface entre o mundo real com o mundo celestial. E a interface gráfica, né, o desktop, por exemplo, é uma interface entre o meu mundo, o mundo físico, com o mundo de 0 e 1, o mundo informático, que eu não entendo, né, que eu não falo. Então isso é legal, né, vocês pensarem essa associação que o Steven Johnson vai fazer no começo, né? Então, nesse capítulo, na verdade, ele vai contar aí umas histórias das primeiras possibilidades. Quando isso começou a ser cogitado, o computador não tinha essa noção, eram interfaces duras, eram interfaces de textos, né? Eram interfaces ali que eu tinha telas pretas e texto branco ou verde. Então, ele vai contar um pouco dessa história, dessa criação, dessa interface gráfica, particularmente nesse capítulo da metáfora, né, da escrivaninha, do desktop. E aí a criação aí por Douglas Engelbart, Alan Kay, Ivan Sutherland, né, são 3 pesquisadores importantes que ele vai navegar ao longo dessa aula. Então a gente vai, né, aprender um pouco mais sobre esses nomes, né, nessa aula e vai pensar nesse papel importante que essa interface gráfica desempenhou para a popularização da informática. Vamos lá.